Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, eu falo sobre a fofoca. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Quer colaborar para a continuidade do projeto? Compartilhe esse canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais. Esse compartilhamento garante a continuidade do projeto. E você também pode seguir nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook, Quora, podendo ainda colaborar para a produção de novos episódios, fornecendo dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. E por fim, que tal maratonar todos os episódios? Já estamos chegando no episódio 300. É muito material, muita informação bacana para você. Então é só se programar direitinho e ouvindo aos poucos. E daqui a pouco você vai estar repleto de informações muito bacanas. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. O assunto desse episódio é a fofoca. Muita gente associa a fofoca com algo ruim. Mas será que a fofoca é uma vilã mesmo? Será que ela não foi importante na evolução humana para a nossa sobrevivência? Será que ela não foi importante para os clãs e para os nossos antepassados sobreviverem às diversas coisas que pudessem afetar a evolução e a continuidade da espécie? Pois é, fato é que boa, ruim ou colaboradora para a nossa espécie, para a nossa evolução, continuidade ou não, é fato que todo mundo gosta de fofoca. São raras as pessoas que não gostam, né, de uma fofoquinha. E por que isso? A gente vai ver um pouquinho disso hoje, né? Muita gente até afirma, não, eu não gosto de fofoca, fofoca não é comigo. Mas vira e mexe está lá falando alguma coisa a respeito de outras pessoas. Então, será que realmente não é algo instintivo e algo que realmente o nosso cérebro gosta? Então a gente vai começar a entender um pouquinho sobre isso. O primeiro fato que a gente deve levar em conta é que se você pegar os estudos que lidam com a fofoca, que pesquisam sobre o comportamento humano, a gente vai chegar aí, dependendo do estudo, em vários percentuais, mas, no geral, uma média entre 60% e 70% das conversas informais humanas, né? Por que informais? Porque lógico que numa reunião empresarial, né, a gente não vai ter fofoca do vizinho, mas então a gente considera aí as conversas que não são no âmbito profissional, que são do dia a dia entre as pessoas. E se você pegar uma média dessas conversas, a gente chega ao percentual de 60% ou 70% que são sobre pessoas que não estão presentes. São conversas onde se fala de outras pessoas que não estão ali para se defender, ou para argumentar, ou para falar alguma coisa. São fofocas. Ou seja, ela está muito presente no dia a dia. Se a gente parar para analisar, 60%, 70% significa de que cada 10 conversas, cada 10 assuntos, 6 ou 7 são sobre outras pessoas. Então, é realmente algo muito presente. Isso não estaria tão presente assim se não fosse algo que, de alguma forma, desse alguma satisfação ou fosse vantajoso para o nosso cérebro. Porque ele tenderia, em sua maioria, a abolir coisas que são prejudiciais ou que não são, que não favorecem a ele. Então, a fofoca não sobreviveria com essa força que tem até os dias de hoje. Os estudos indicam que na pré-história era muito importante, o ser humano ele vivia em clãs, né, em grupos, e esses grupos precisavam, claro, garantir a sobrevivência. E para que isso ocorresse, era necessário que todo mundo soubesse quem é confiável, quem não é confiável, quem caça bem, quem não caça bem,
quem pode trazer problemas para a comunidade, quem pode não trazer, aqueles que buscam, sei lá, roubar comida, ou comer mais que os outros. Então, no final, até por uma questão de sobrevivência, todo o grupo tinha que saber sobre, a índole, sobre como cada pessoa era. E isso, lógico, acabava gerando um compartilhamento de informações sobre os outros. E acredita-se que desde então, né, de eras bem anteriores à nossa, havia-se esse hábito de compartilhar informações sobre as outras pessoas, sobre os outros indivíduos, até para garantir a sobrevivência do grupo e da espécie. E isso se dava muitas vezes pelas costas, quando a pessoa não estava presente, quando o indivíduo não estava ali. Justamente porque é lógico, se você na frente de uma pessoa passa uma informação que ela não gosta sobre ela, vai haver uma reação imediata. E naquela época, essa reação seria muito instintiva, seria briga, seria, né, até assassinatos. Então, acabou se criando mecanismos onde a comunidade se mantinha informada sobre os outros, porém sem a presença desses outros, ou seja, surgiu a fofoca. E o nosso cérebro ele vem, em gerações, né, em eras, se moldando aos comportamentos necessários para a manutenção da vida, né, da sobrevivência do grupo, da sobrevivência do próprio indivíduo. Isso significa que esse comportamento, ele acabou sendo reforçado. Então a gente não consegue precisar uma data, a gente não consegue precisar uma era, mas a gente sabe que isso, de certa forma, foi fundamental para a sobrevivência desses grupos, porque através dessa informação entre outros indivíduos, o grupo se mantinha coeso. Por mais que houvessem diferenças entre indivíduos, aquelas diferenças que fossem colocar em risco a sobrevivência eram resolvidas pelo grupo de alguma forma. E isso porque a informação era possível, né, havia essa fofoca entre as pessoas. Então, daí veio a origem. E tudo que é de autopreservação, tudo que diz respeito à preservação da vida, à preservação do clã, isso sempre era muito reforçado, porque era uma necessidade instintiva de se preservar, de sobreviver. E isso acabou sendo mais um dos comportamentos, dentre tantos, que o ser humano, reforçou. E ao reforçar esse tipo de comportamento, o cérebro acaba se moldando e isso acaba fazendo parte do grupo instintivo do cérebro, né, do grupo de mecanismos instintivos do cérebro. E aí a gente pode dizer então que o nosso cérebro ele tem como característica gostar da fofoca, né, a gente assume o termo fofoca, a gente fala dele, mas na verdade não é isso, é o compartilhamento de informações alheias sem a presença do indivíduo, o que na prática seria o gíria-fofoca, né, mas, isso acabou integrando um conjunto de características do cérebro que, foram reforçadas por uma necessidade de preservação de grupo, de preservação da sociedade, de preservação do indivíduo. Se a gente fizer uma analogia, a gente não está muito longe disso, né, por mais que hoje, apesar, claro, de ainda termos bandidos, de ainda termos assassinatos, de ainda termos, né, questões, isso não é grande maioria, né, apesar de existir com bastante frequência também, mais do que a gente gostaria. Mas, o ser humano ele está mais polido nessas questões em relação ao homem das cavernas, se a gente considerar uma sociedade ideal. Ainda assim, acaba sendo uma questão de sobrevivência, você saber aonde você está pisando, com quem você está lidando, se a pessoa é confiável até que ponto não é. Então, acaba sendo de fato algo importante para o convívio, né, para a seleção de grupos, para a pessoa saber onde ela se enquadra bem, onde ela não se enquadra. Então, acaba sendo realmente algo natural e que pode mudar com a era, pode mudar com as gerações que a gente passa, mas não muda essa necessidade de saber aonde a gente está pisando.
né? O ser humano é um ser social, ele precisa viver em sociedade, ele precisa se adequar em sociedade. A partir do momento em que essa sociedade pode trazer coisas que não são benéficas para ele, por algum motivo, ele estar informado disso é muito bom para ele. Então, por isso, acaba sendo bom para o cérebro. O cérebro precisa dessa informação. O cérebro não consegue situar o indivíduo na sociedade, saber o lugar dele, saber o que ameaça ele, só por olhar. Ele precisa ter informação para poder trabalhar. E parte dessa informação acaba vindo através da fofoca. Então a fofoca, ela acaba sendo, de fato, uma característica humana. E essa característica humana, como tantas outras, acaba gerando a liberação de dopamina. Por quê? Tudo que é benéfico, tudo que gera satisfação, tudo que aponta o que é correto, um comportamento ok, gera liberação de dopamina e o cérebro busca dopamina. Então, ao participarmos de alguma conversa onde se fala fofoca, há algum grau de liberação de dopamina. Por isso é que as pessoas gostam tanto de fofoca. Algumas pessoas mais, outras menos, mas ninguém foge dela. Então, por mais que a pessoa não goste, ela acaba participando sim de algumas fofocas e ela pode, de repente, anunciar que não é fofoqueira, que não gosta de fofoca, mas não tem jeito. Todo mundo, em algum momento da vida, vai falar sobre alguém, vai comentar sobre algo que aconteceu ou deixou de acontecer. Agora, se esse comentário é no sentido de julgar as outras pessoas, não julgar, aí é algo a se analisar, mas o fato é que se comenta. E essa recompensa, os estudos indicam que são bem comparáveis a comer algo doce, a mesma coisa de receber curtidas na rede social, né? Quem não tem aquela satisfação quando de repente posta alguma coisa na rede social e aquilo engaja, né? Tem 100, 500, 1000 curtidas, a pessoa acaba tendo uma pequena satisfação, como se ela fosse pertencente ao grupo, como se ela tivesse inserida naquele meio e fosse ouvida, né? Então essa sensação de ser ouvida, de estar pertencendo ao grupo, isso gera dopamina também. Então esse mesmo grau de dopamina é o que se gera com as fofocas, né, que é justamente para sinalizar ao cérebro que é algo que deve ser feito para que ele possa obter informações e com essas informações saber onde ele está pisando. E aí a gente cai naquele conceito social, né? Ah, fofoca ruim, fofoca boa, fofoca neutra, que não é nem boa nem ruim. Tá, o que a gente precisa lembrar é o seguinte: para os nossos instintos, para o nosso cérebro, nem sempre o conceito de bom ou ruim é o mesmo que a gente tem em termos de sociedade. A mesma coisa acontece no tocante à nossa tomada de decisão, principalmente se a gente considerar aquilo que eu já falei em outros episódios, que é a teoria do caos. Eu acho bastante interessante quem puder voltar lá naquele episódio da teoria do caos e ouvir. Mas eh, às vezes a gente toma uma decisão e todo mundo acha que aquela decisão foi ruim. Por quê? Hã, teoricamente, dentro de um conceito de sociedade, do que a sociedade define como bonito ou não bonito, correto ou não correto, a decisão às vezes parece uma decisão ruim, uma decisão feia. Só que, na verdade, aquilo lá na frente se reverte em algo que é maravilhoso. Só que é uma decisão que aqui atrás pode não parecer. Então você, de repente, não dar a oportunidade para uma pessoa de emprego, pode parecer: "Nossa, fulano foi ruim, podia ter dado aquela oportunidade, mas não quis dar". Mas às vezes é esse não dar a oportunidade que gerou um aprendizado para aquela pessoa ou gerou alguma coisa e lá na frente ela vai ser top em alguma coisa. Coisa que se ela tivesse tido aquela oportunidade de mão beijada, muitas vezes ela não teria. Então não estou falando que é um caso geral, mas eu estou querendo mostrar que nem toda decisão tida como ruim ou com aparência de ser feia ou ruim é de fato. A gente não consegue ter essa medição, a gente não consegue mensurar isso. Então, o conceito do que é bonito, do que é feio, do que é bom, do que é ruim, é muito relativo e depende de muitas variáveis, principalmente se a gente for considerar ali, do caos, né, a teoria do caos,
é impossível a gente poder determinar que algo é ruim ou bom, que por mais que algo seja ruim, ele pode se reverter em algo muito bom à frente e vice-versa. Você pode fazer algo muito bom hoje e estar estragando o futuro de pessoas com essa coisa boa que você fez. Então, por isso que não dá para afirmar nada. Da mesma forma, esse conceito de que a fofoca é ruim ou é boa ou não faz diferença, depende. Depende. O que normalmente a sociedade tem como uma fofoca negativa, João agiu errado com Maria, fez isso, fez aquilo, Maria não soube. Às vezes você está com a visão de sociedade de que foi uma fofoca muito ruim. Mas, de repente, naquele momento, para as pessoas que elas foram feitas, serviu como mecanismo para essas pessoas ajudarem a Maria, ajudarem o João ou resolverem algum tipo de situação. Então, no final, o que parecia ruim, muitas vezes pode se reverter em algo bom. Então, esse conceito, para as neurociências, para a teoria do caos, não é bem direto assim, né? O que é bonito, o que não é bonito, não é bonito. Não é bem assim. Então, a gente, claro, não pode, fazer disso uma justificativa para coisas absurdas. Você não pode, inventar coisas sobre os outros e achar que isso é normal e que isso pode se reverter em coisas boas, porque realmente você está, né, criando fatos que não aconteceram, você está criando situações que não existiram. São coisas bem diferentes, né. Agora você revelar ou não que tal coisa aconteceu, você não tem como afirmar que isso vai ser bom ou ruim, né, você, vai ter esse conceito depois que as consequências aparecerem, que aí você vai saber se aquilo, surtiu um efeito positivo ou negativo, né. Agora realmente, de fato, você criar uma mentira, isso vai ter consequências que muitas vezes não deveria se ter por não existir aquele fato, aí é uma situação bem diferente, né. E na sociedade se tem como positiva aquela fofoca que é o elogio, né. "Ih, menina, o aniversário de fulano foi uma maravilha, foi muito bacana, fez isso, fez aquilo", né, então você está engrandecendo a pessoa. A sociedade tem isso como algo realmente uma boa fofoca, só que também não quer dizer nada, porque você pode estar elogiando alguém, mas isso se reverter em algo muito ruim. Então tudo é muito relativo nesse campo, né. Eu diria que em termos de ciência, em termos de, teoria do caos, juntando todos esses conceitos, eu pessoalmente, aí eu já não vou falar baseado em pesquisa nenhuma, eu classificaria o que é fofoca boa ou o que é fofoca ruim, aquela, com base nos fatos, né. O que é um fato, o que ocorreu, o que qualquer pessoa saberia que ocorreu. É uma fofoca, não vou dizer que seja boa, a gente não tem como afirmar, mas é uma fofoca ok. E aquela onde você aumenta, você cria fatos que não existiram, coloca palavras na boca de pessoas, aí sim, uma fofoca que deve ser evitada, porque você vai estar criando uma situação que não é real, você vai estar margeando e fugindo da realidade, né. Agora, o julgamento do mérito, né, do conceito, se a fofoca foi boa, se foi adequada, se não foi, isso daí são conceitos de sociedade, de culturas, e que não tem como a ciência bater o martelo sobre isso, porque, como diz a própria teoria do caos, você não tem como prever 2 passos à frente. Então você não tem como saber, no que isso vai se reverter, né, se um benefício para a sociedade ou para o grupo que você participa ou não. Então, nesse mérito, a ciência não vai entrar. "Ah, a fofoca é boa ou ruim?", não dá para saber. Isso vai ficar por conta do convívio social, do grupo onde aquilo foi feito, né. O que a gente pode dizer é só essa diferença aí entre aquilo que é real e o que não é real. A gente deveria evitar tudo que não é real, obviamente. E, por exemplo, se a gente considerar sociedades pequenas,
ela acaba, principalmente nos municípios pequenos, nos grupos pequenos, mesmo dentro de grandes cidades, né, a gente acaba tendo, a fofoca como um mecanismo que interfere numa justiça informal. Por quê? Porque é muito importante para determinados grupos a reputação, né, você, ter credibilidade, você ter, um perfil profissional que as pessoas confiam, que possam te contratar, um perfil pessoal de quem é confiável, né, uma reputação mesmo. E, principalmente em grupos menores, em pequenos municípios, em associações, em grupos familiares, em grupos de amigos, você ter essa reputação é muito importante. A partir do momento que isso se quebra, você passa a não ser confiável para determinadas atitudes, você passa a não ser confiável enquanto profissional para ser contratado e assim por diante. Então, a fofoca ela acaba funcionando como uma forma de você ter mais rapidamente algum tipo de, barreira social para certos comportamentos inadequados. Então, se a gente fizer uma associação aqui, médicos, né, então você tem médicos muito competentes, etcétera, mas se começa um murmurinho de que tal médico fez uma barbeiragem com uma pessoa A ou B, o que que vai acontecer? Outras pessoas já não vão mais ter aquele médico como uma opção. E se mais pessoas falarem daquele médico, no final você vai acabar tendo, hã, uma queda profissional dele, você vai acabar tendo um impacto na vida profissional e que isso vai se reverter contra ele por causa, às vezes, de um erro dele próprio, de uma atitude errada dele. Então, não deixa de ser um mecanismo também de justiça entre os grupos. Assim como a gente tem a justiça formal, tem a justiça informal gerada pela reputação. Basta a gente ver que, por exemplo, até em algumas empresas é comum você ter líderes, gestores, que muitas vezes são derrubados por causa de fofoca. A reputação às vezes fica ruim, que independente de se fazer uma apuração minuciosa ou não, em alguns casos eles caem antes de que se apure se é verdade ou não, justamente porque gera uma desconfiança, gera uma falta de credibilidade que acaba prejudicando o andamento do bom trabalho. Então não deixa realmente de ser um mecanismo de justiça informal. E uma curiosidade em cima disso é que até outros primatas, né, macacos, chimpanzés, eles dedicam horas do dia em algumas interações sociais ali entre o grupo deles, que funciona como uma fofoca primitiva, não é uma fofoca como a nossa, né, que tem todo aquele apuro de malícia ou de não ter malícia, ou de pensar nos outros, não é isso. Mas eles, de certa forma, entre o grupo deles, conseguem passar horas interagindo e saber claramente se o indivíduo do grupo é ou não confiável, etcétera e tal. Ou seja, esse mesmo mecanismo, né, de justiça informal acaba estando presente em outros animais, não apenas nos humanos. E se a gente trouxer isso desde o homem das cavernas até a era digital, a gente tem que considerar, não pode deixar de considerar que, as redes sociais, por exemplo, são a maior máquina de fofoca já inventada, né. Se você passar, alguns minutos na rede social, você vai ver stories, posts, eh, curtidas né, histórias contadas sobre outras pessoas, uma pessoa falando da outra e outra comentando, e as pessoas curtindo, reforçando ainda mais esse comportamento, ou seja, acaba, potencializando a fofoca, porque você pulveriza ela para vários grupos além do seu, e às vezes pessoas que nem conhecem, nem estão envolvidas diariamente com aquelas pessoas alvo da fofoca, acabam
pela história, achando interessante, curtindo, se envolvendo, querendo saber dos próximos passos da história, o que deu aquilo, o que não deu. Então, mesmo pessoas que não têm relação com a gente acaba se envolvendo na fofoca junto. Então, não deixa de ser uma grande máquina de fofoca as redes sociais. Agora, é aquilo que eu falei, né? As redes sociais, elas são uma máquina de fofoca que, infelizmente, trouxeram muito do que a ciência pode falar que é a fofoca ruim, né? Fazendo aquela comparação, não é no julgamento do mérito, mas no julgamento da verdade, do que é fato. Porque as redes sociais trouxeram junto as chamadas fake news, que não é mistério para ninguém, onde se inventa falsas verdades, se distorce informações, pessoas que preferem uma conversa ao pé de ouvido, preferem uma conversa de WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, do que ir lá checar aquilo ali, dar uma lida, dar uma pesquisada séria. Então as pessoas acabam criando uma rede de informação falsa e acabam estimulando essa informação falsa. E aí a gente vai entrar em outras coisas que eu já aconselhei aqui várias vezes todo mundo ouvir, que são aqueles episódios lá atrás, onde eu conversei com Antônio Matheus de Sá sobre vieses cognitivos, né? A gente foi caindo em diversos mecanismos que a gente tem que são falhos e que nos fazem tomar decisões erradas. Então, viés de confirmação, a gente vai preferir acreditar numa notícia que fala o que a gente quer ouvir do que numa notícia que é contra o que a gente acredita, por mais que ela seja real. Então, a gente tende a abandonar nessa brincadeira algumas coisas que são fato, porque eles contradizem o que a gente pensa, e a gente tende a reforçar e acreditar mais no que não é fato, do que é mentira, mas que diz respeito ao que a gente pensa. Então, isso vai gerando comportamentos e ondas de mentira e de coisas irreais nas redes sociais, que acaba aí sim sendo muito destrutivo, né? De novo, não entrando na questão do mérito de sociedade, do que é bacana, do que não é bacana, mas é fato que a gente tem nessa máquina de fofoca que são as redes sociais, a grande possibilidade de vieses cognitivos estarem sendo estimulados e a gente cada vez mais acreditar no que não é real. E nisso aí sim, a gente pode se derrubar e a gente pode ter uma grande involução da raça humana. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria. Neste episódio eu falei sobre a fofoca. Quer participar? Envie dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso tudo pode ser feito pelo WhatsApp 22 99 222 1003. Eu conto com a sua participação e te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!